Aqui de volta para darmos continuidade em nossa aula de hoje. E olha só, crianças, agora nós iremos estudar um pouco de geografia. E veja só que interessante. Observem este local onde eu estou hoje aqui para a gente fazer uma aula super diferente. Vejam só, eu estou aqui no nosso universo. Veja só que legal, crianças. Estou aqui hoje mostrando que o universo para vocês. Lá onde fica o Sol, onde ficam as estrelas, onde ficam os outros planetas, onde fica o nosso planeta Terra. Olha só, hoje nós vamos estudar um pouco sobre as orientações pelos astros. Tia, mas o que são os astros? Você sabe o que são os astros? Diga aí para mim se você sabe o que são os astros. Será que os astros são aquelas pessoas que cantam, que dançam, que fazem filmes, que fazem novelas? São esses são os astros, crianças? Não, né? Não são desses astros que nós estamos falando. Nós não estamos falando de artistas. Nós estamos falando de astros celestes. Ou seja, os astros são corpos celestiais que orbitam no nosso universo, né? Os astros celestiais, eles são o Sol, a Lua, os planetas, os meteoros, os asteroides, tudo aquilo que é natural que orbita no nosso universo. Agora vejam só, vamos aprender a nos localizarmos a partir destes astros. Agora olha só, pegue aí o seu livro didático, abra lá na disciplina de Geografia para que a gente possa aprender um pouquinho mais hoje sobre a orientação no espaço. Agora que você já pegou o seu livro didático, abra lá na atividade que está na página 12, que é esta página aqui, crianças. Esta aqui é a página 12, tá bom? Abra aí no seu livro, na página 12. Vamos ver o que o nosso livro trouxe hoje pra gente? Olha só, alguns astros, eles são utilizados como referência, né, para a orientação espacial. Ou seja, alguns dos astros, né, como eu já expliquei para vocês, que os astros, eles são corpos celestes que estão orbitando no nosso universo, né? Como as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas, os meteoros, os asteroides, que são astros que estão orbitando, ou seja, eles estão transitando aqui, olha, no nosso universo. Olha só, crianças, os planetas como Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, a Lua, o Sol e outras estrelas são alguns astros que são visíveis no céu, ou seja, nós podemos observar esses astros aqui da Terra. Conseguimos ver a Lua, crianças? Conseguimos, né? Pela noite a gente consegue ver a Lua lá no céu, ou seja, a Lua é um astro natural, né? Que podemos observar à noite. O Sol também é um astro, né? O Sol é a estrela principal do nosso sistema solar e nós podemos observá-la durante todo o dia, tá? Nós podemos observá-la aqui da Terra, isso a olho nu, sem utilizarmos nenhum instrumento, conseguimos observar, né? Conseguimos enxergar o Sol, assim como nós conseguimos enxergar a Lua, sem precisar utilizar nenhum instrumento, né, para visualizá-la. Conseguimos também enxergar os planetas Vênus. Você lembra qual é o planeta Vênus?
o planeta Marte, Júpiter e Saturno. Todos esses astros conseguimos enxergar apenas observando, né? São visíveis. Vamos lá. Olha só, agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguns outros astros, né, para podermos observá-los, nós precisamos utilizar um instrumento. Você conhece algum instrumento que utilizamos para observar os astros lá no céu? Que são aqueles astros que nós não conseguimos enxergar a olho nu, somente olhando, como, por exemplo, o Sol, que nós observamos só de olhar para o céu. A Lua, que nós conseguimos enxergar também apenas olhando para o céu à noite. Então, existem alguns astros que a gente não consegue enxergá-los se não for com a ajuda de um instrumento. Olha só, bem aqui no nosso livro, nós temos um desafio. Vamos verificar que desafio é esse? Olha só, o instrumento que ajuda observar os astros, aumentando as imagens que estão a uma distância muito grande, é o... Qual será esse instrumento, crianças? Bem aqui, olha, eu tenho algumas letrinhas que já estão colocadas, não é verdade? São algumas consoantes e está faltando aqui algumas vogais. Vamos descobrir como é o nome desse instrumento? Olha só, o nome desse instrumento é telescópio. Telescópio. A partir do telescópio, nós podemos observar os astros no céu com um tamanho maior daquele que nós conseguimos enxergar a olho nu, tá bom? Conseguimos observar as estrelas com o telescópio, conseguimos enxergar melhor a Lua em alguns detalhes dela, como se você estivesse olhando em uma câmera fotográfica também. A câmera fotográfica, nós também conseguimos observar a Lua com alguns detalhes, não é? Porque a lente de uma câmera fotográfica, ela consegue alcançar, né, aquilo que somente olhando nós não conseguimos alcançar. Vejam só, agora vamos completar esta palavrinha bem aqui embaixo, né, que é a palavra telescópio, né, com algumas vogais que estão faltando. Vamos lá junto comigo? No T, eu já tenho a letra T. Qual será a vogal que está faltando para fazer o som de T? Isso mesmo, é a vogal E, porque o T mais o E faz o som de T. Vamos lá, coloque a vogal E ao lado do T. Lé. Como é que será que eu faço Lé? De T, Lé, é o L que já está aí e o E que faz Lê, né? Teles. E observem que tem um som diferente, não é só Lê, mas é leis. Leis. Será que eu tenho I aí, crianças? Não tenho I, crianças. Eu tenho a consoante S. Porque o S, né, que já está bem aqui, olha, já está bem aqui ao lado da letra C, né, ele traz esse som quando ele está junto com algumas vogais. Se eu tenho a vogal A e depois da vogal A eu tenho a consoante S, ele vai fazer o som de AS. Se eu tenho o E junto com a vogal S, ele vai fazer o som de eis. O I antes da vogal, o I antes da consoante S faz o som de is. O O antes da consoante S faz o som de os. O U antes da consoante S faz o som de us. Então, quando eu junto o L mais o E e o S, eu vou ter o som de leis. De leis.
Então, eu já comecei formando a palavrinha teles. Vamos continuar. Có. Telescó. Có. Qual é a vogal, crianças, que eu vou acrescentar aí? É a vogal O, não é? Porque o C mais o O faz o som de có. Vamos lá. Coloque a vogal O. Só que o C e o O faz o có, mas o som é có. Como é que eu vou fazer, tia, se o som é có? Nós temos um acento, crianças, que ele dá esse som diferenciado nas vogais. E o nome desse acento é acento agudo, ou seja, ele dá esse som O, E, tá bom? Ele dá o som de O, que é um tracinho bem em cima da vogal. Então, você vai colocar a vogal O, e vai colocar o acento agudo, que é esse que está aparecendo bem aqui para vocês. Então, já formamos a palavra telescó. Agora eu tenho P, né? E eu vou precisar fazer pi. Como é que eu faço pi? É o P e o I, a vogal I. Telescope. Vamos lá, acrescente a vogal I. Mas já terminamos a palavra? Não terminamos. Então, vamos ver o que está faltando? Telescópio. O. Qual é a vogalzinha que eu vou colocar no final, crianças? Muito bem, é a vogal O. Vamos lá, agora formamos a palavra. Vamos fazer a leitura dela? Telescópio. Telescópio. Muito bem. O telescópio é um instrumento utilizado para visualizarmos os astros de forma aumentada, tá bom? Agora, olha só, crianças, para podermos nos localizar a partir dos astros, nós precisamos saber quais são esses astros que nós conseguimos nos localizar a partir deles, tá? Vamos lá. Aqui do nosso livro, né, a gente temos as referências. Vejam só, aqui eu tenho um rapaz e ele está observando o sol. Você lembra que nós já começamos a nos localizar a partir do sol? Descobrimos onde fica o leste, onde fica o oeste, o norte e o sul, a partir do sol. Então, o sol é o meio que nós já conhecemos, né, de localização. Nós sabemos que o sol nasce no leste, de manhã cedinho o sol nasce no leste e o sol ele se põe, ou seja, ele vai sumindo no final da tarde para o oeste. Vamos lá comigo? O sol nasce no leste e o sol se põe no oeste. Muito bem. E quando eu estou apontando o meu braço para o leste, o norte está à minha frente e o sul está atrás de mim. Então, vamos lá. Leste, oeste, norte e sul. Agora só você. Muito bem! Estou muito feliz que você já sabe se localizar a partir do sol. Agora vamos conhecer um outro astro, né? Uma outra maneira de nos localizarmos, que é a Lua. Vejam só, crianças, podemos nos localizar também a partir da Lua, crianças. Vejam só, como será que a gente pode se localizar a partir da Lua? Então, crianças, a Lua, ela é um ponto muito importante, né, de referência para a localização, tanto no período da noite como no período do dia. Observem que nós conseguimos
visualizar a lua de acordo com o seu período, né? Em alguns horários. Por exemplo, a lua, ela aparece geralmente a partir das 6 horas da tarde e ela se põe, ou seja, ela desaparece a partir das 6 horas da manhã. Então, nós conseguimos nos localizar a partir da lua, tanto no início da noite, como no final, no início do dia. Vejam só, a lua, ela nasce também no leste, ou seja, ela aparece no leste. Então, você vai observar às 6 horas da tarde, o momento que a lua vai surgindo, que ela vai aparecer também no leste. E quando for lá no horário de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, quando ela está se pondo, quando ela está desaparecendo, que o sol está surgindo, a lua ela vai desaparecer lá no oeste. Porém, crianças, quando dá meia-noite, a lua ela está apontando a direção sul. Então, dessa forma, nós conseguimos nos localizar a partir da lua. Vejam só que interessante. Nós conseguimos nos localizar a partir do sol, não é? Porque o sol ele nasce no leste, se põe no oeste e a partir daí podemos descobrir o norte e o sul. A lua também, a lua ela surge no leste, se põe no oeste e aproximadamente meia-noite ela aponta para o sul. Então conseguimos nos localizar a partir da lua também. Veja só que interessante, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa localização a partir dos astros, ela depende muito do nosso clima. Por exemplo, em dias nublados, né, em dias chuvosos, nós não conseguimos observar direito o sol ou a lua, porque o céu, né, a gente não consegue observar esses astros como o sol e a lua no período chuvoso, não é verdade? Então depende muito do tempo, do clima, né, para a gente poder observar esses astros e nos localizarmos a partir deles. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem um outro astro também que nós conseguimos nos localizar a partir deles. Vamos já descobrir qual é. Nós conseguimos nos localizar também a partir do Cruzeiro do Sul, que são estrelas, é uma constelação de estrelas. Você sabe o que é uma constelação? Deixa eu contar para vocês. As constelações, antigamente, elas eram definidas como um agrupamento de estrelas, ou seja, como um conjunto de estrelas, né? Que elas formavam figuras como alguns personagens, alguns objetos ou seres mitológicos. Por isso, né, que nós temos também o chamado Cruzeiro do Sul, a Ursa Maior, Ursa Menor e outras constelações, né, que são muito conhecidas, que talvez você já ouviu falar, não é verdade? Vejam só. Então, crianças, hoje em dia já sabemos, né, que as constelações, elas não formam necessariamente imagens porque elas estão agrupadas perto uma das outras, porque nós não sabemos a distância exata, né, de uma estrela para outra, ou talvez outros corpos celestes, né, que formam esse agrupamento, né, este grupo de astros. Então, crianças, as constelações, na verdade, elas são algumas estrelas que estão posicionadas em alguns locais e formam figuras, né? Tanto as estrelas como outros astros. E nós, quando observamos daqui da Terra, elas parecem formar essas figuras. Se você à noite observar lá no céu, você vai conseguir ver algumas imagens, né, que são as
constelações. E dentro dessas constelações, né, entre essas constelações, nós temos o Cruzeiro do Sul, que você tem aí no seu livro uma imagem do Cruzeiro do Sul. Vamos observar o Cruzeiro do Sul? Olha só, aqui no Cruzeiro do Sul, né, eu tenho essas estrelas aqui que formam o Cruzeiro do Sul. E como o próprio nome já diz, elas aparecem na direção sul. Então, se eu observar lá no céu e encontrar essa constelação aqui, crianças, que é o Cruzeiro do Sul, nós sabemos qual é a direção sul. E, consequentemente, saberemos que a direção norte está do lado oposto. Então, se o sul está naquela direção que é atrás de mim, o norte vai estar sempre à minha frente. E se o norte está sempre à minha frente, o leste está sempre à minha direita. E o oeste vai estar sempre à minha esquerda. Então, dessa forma, você consegue se localizar a partir dos astros. Que legal, não é, crianças? A gente poder se localizar, né? Aprendermos a direção, né? A partir dos astros, observar as estrelas e descobrir em qual direção nós estamos, né? Olhar para o sol e descobrir quais são as direções de leste, oeste, norte, sul. E também conseguimos fazer isso com a lua. Veja só que legal, não é? Então, olha só, tudo isso é possível quando o nosso tempo ele está favorável. Porque se está um dia chuvoso, eu não vou conseguir observar as estrelas, eu não vou conseguir observar o sol e nem a lua, né? Então, conseguimos observar, né, a partir do nosso clima, a partir do tempo também. Então, veja só, aqui, né, eu vou ter a rosa dos ventos. Vejam que aqui na nossa rosa dos ventos, onde esse menino está se localizando, nós podemos encontrar as direções, não é? Olha aqui, olha. A lua surgindo no leste, o sol surgindo no leste. E aqui, né, pelo Cruzeiro do Sul, nós descobrimos onde está o sul e, consequentemente, as outras direções. Então, crianças, e para identificarmos o Cruzeiro do Sul, como será que eu vou identificar? Deixa eu contar uma dica para vocês. O Cruzeiro do Sul, ele forma uma cruz. Veja só, por isso o nome Cruzeiro, porque ele forma uma cruz. Vejam só o formato de uma cruz, é esse aqui, né? Olha, a pontinha subiu. De um lado para o outro, eu faço uma linha. Desenhe uma cruz aí no seu caderno. Muito bem. Agora que você já desenhou uma cruz, deixa eu mostrar para vocês como você vai identificar o Cruzeiro do Sul. Você vai desenhar agora, em cada pontinha, uma estrela. Desenhe aí uma estrela em cada pontinha da cruz. Já desenhou? Agora, bem ao meio, você vai desenhar uma outra estrela, onde as linhas se encontram. Olha, bem aqui no meio, onde as linhas se encontram, você vai desenhar uma outra estrela. Muito bem. Olha só, crianças, vejam que formou uma cruz. Em cada ponta tem uma estrela. Mas para eu identificar onde é que está este Cruzeiro do Sul, eu vou observar, para encontrar eles, eu vou observar uma estrela maior. Onde está a maior estrela, né? Vai ficar bem aqui na pontinha, no cantinho, né? Vai aparecer uma estrela maior e você vai observar ao seu redor, né? Nas outras pontas, você vai observar que tem outras estrelas que formam uma cruz. Então, este é o Cruzeiro do Sul. Quando for à noite, olhe para o céu e procure, né, uma estrela grande que tem às suas proximidades estrelas que formam uma cruz. Então, você vai encontrar o Cruzeiro do Sul.
Vejam só como é fácil encontrar o Cruzeiro do Sul para se localizar, não é, crianças? Agora, olha só. Vire a página do seu livro lá para a página 13. Esta página bem aqui, olha. Muito bem. Agora, vamos observar o que o nosso livro traz aqui pra gente? Olha só. Com apenas indicando apenas uma letra dos pontos cardeais, considerando o Cruzeiro do Sul como referência. Ou seja, né, aqui nós temos os pontos cardeais, né? Temos aqui, né, os nossos pontos cardeais e nós vamos montar os pontos cardeais com a localização correta, se guiando, olha só, pelo Cruzeiro do Sul. Vejam como o Cruzeiro do Sul ele forma uma cruz. Olha, aqui eu tenho a estrela maior e aqui nas suas proximidades eu tenho as estrelas menores. Então, desta forma, eu vou encontrar o Cruzeiro do Sul. Agora, vamos lá. Qual dos pontos, crianças, está apontando para o Cruzeiro do Sul? Muito bem, este ponto bem aqui. Então, aqui eu vou colocar a letrinha S. S de sapo, que representa o lado sul, a direção sul. S. Crianças, quem está do lado oposto da direção sul? Isso mesmo, é o norte, a direção norte. Então, nesta outra ponta aqui, olha, que está do lado oposto do sul, vamos colocar a letrinha N. Letrinha N. Olha só, aqui eu tenho o sul, eu tenho o norte. E quem é que está à direita, né? Olha só, o lado direito da criança, eu tenho que direção? A direção leste. Muito bem, eu tenho a direção leste. Então, olha, vamos lá. Na direção leste, você vai colocar a letra L, que representa o leste. Muito bem. E do lado oposto ao leste, eu tenho qual direção, crianças? Eu tenho a direção oeste. Então, você vai colocar a vogalzinha O bem aqui, olha, representando o oeste. E assim nós formamos, né, o nosso ponto cardeal. Veja só que fácil é montar, né, os nossos pontos cardeais. Vamos lá, crianças. Olha só a curiosidade que o nosso livro traz pra gente. Mas para isso eu quero que você pegue aí uma moeda de R$1. Observe a moeda de R$1. Você sabia que na nossa bandeira e na moeda de R$1 nós podemos ver a representação do Cruzeiro do Sul? Pois é, observem aí como você vai verificar que tem algumas estrelinhas. Essas estrelinhas, elas representam o Cruzeiro do Sul. E essa constelação, ela é uma das principais, não é, constelações do hemisfério sul. Pois é, crianças, vejam só que interessante, e ela é utilizada para indicar a direção sul, como nós já aprendemos. Agora você vai pegar aí lá no seu material de apoio, tá bom? Vamos lá para o material de apoio agora e você vai destacar, olha, esta imagem bem aqui, tá bom? Vamos destacar? Agora que você já destacou a nossa rosa dos ventos, que está bem aqui, vamos colocar as direções, tá bom? Vamos marcar os pontos cardeais. Primeiro, a sua direita, né? A sua direita aqui, deste ladinho, você vai colocar a letra L. L de leste. Coloca a letra L aqui, bem aqui à sua direita. Muito bem. Agora, na direção oposta, ou seja, do outro lado, nós temos a direção oeste. Então, você vai marcar aqui, né? Vai colocar aqui a vogalzinha O. Muito bem. Se aqui é o meu leste e aqui é meu oeste, aqui em cima, que é a minha frente, está o
Norte, muito bem. Então, agora você vai colocar bem aqui a letrinha N. Muito bem, crianças. Agora que você já colocou aqui a letrinha N, que indica a direção norte, nós sabemos que abaixo, ou seja, do lado oposto ao norte, está a direção sul. Então, você vai colocar bem aqui o S de sul. Muito bem, crianças. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você agora pode utilizar a rosa dos ventos que você criou para se localizar, para você lembrar quais são as direções. A direção leste, oeste, norte e sul. E então, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Hoje aprendemos muitas coisas. Aprendemos a nos localizar a partir dos astros, não é verdade? Então, olha só, espero vocês na nossa próxima aula, bem espertos e muito entusiasmados para podermos aprender muito mais, tá bom? Olha, um grande beijo para vocês e até mais!